Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos função injetora. Uma função f de A para B é injetora, você também pode chamá-la de injetiva ou biunívoca, se dados quaisquer x1 e x2 pertencentes ao domínio da função, se o x1 é diferente do x2, então a f de x1 é diferente da f de x2. Vou fazer um exemplo que vai deixar bem fácil o entendimento dessa definição aqui. Aqui está o meu conjunto A, aqui está o meu conjunto B. Eu vou criar uma função f de A para B. Digamos que o 1 seja ligado com o 1 e o 3 seja ligado com o 2. Você nota que eu peguei elementos diferentes do domínio e encontrei imagens diferentes. Então aqui, exemplo do que é uma função injetora. Vejamos uma que não seja assim. O 1 eu ligo com o 2 e o 3 com o 2 também. Peguei elementos diferentes lá do domínio, mas as imagens agora deram iguais. Então esta função aqui não é injetora. Eu posso reescrever essa definição desta maneira aqui. Para quaisquer x1 e x2 pertencentes a A, se x1 é diferente de x2, então a f de x1 é diferente da f de x2. Então você nota que esse símbolo significa quaisquer. Isso aqui é o se então. Se vale isso, então temos isso. E existe uma definição equivalente. Ao invés de falar desse jeito, pode ser de outro, que é encontrado pela contrapositiva. Para quaisquer x1 e x2 pertencentes a A minha função é injetora se f de x1 igual a f de x2, então nós temos que o x1 é igual ao x2. Então você nota que aqui eu comecei dizendo que os x são diferentes e concluo que as imagens são diferentes. Nesta definição que é equivalente, eu pego imagens que são iguais e concluo que os x lá do domínio são iguais. Então, se você quiser, pode trocar isto por isto aqui. Também está valendo. São definições equivalentes. A função dada por x² não é injetora. Por que essa função não é injetora? Porque, por exemplo, a f de 2 é 2², que é 4. E a f de menos 2, que é menos 2², também deu 4. Então, olha o que aconteceu. O menos 2 e o 2 foram levados lá no 4. Então, aqui uma função que não é injetora. Porque elementos diferentes aqui do domínio foram levados em um mesmo aqui no contradomínio.
E agora eu quero mostrar uma função que é injetora. Para provar que uma função é injetora, um bom caminho é usar isto aqui. Eu vou pegar que a f de x1 é igual a f de x2, vou fazer contas e concluir que o x1 é igual ao x2. Então esse é um processo para mostrar que uma função é injetora. Eu começo com isso aqui. F de x1 é igual a f de x2. Ou seja, 3x1 mais 1 igual a 3x2 mais 1. Eu preciso fazer contas até chegar aqui. Se eu conseguir fazer isso, a função de fato é injetora. Isso vai ocorrer aqui no exemplo. Eu começo subtraindo 1 de cada lado. E agora eu divido tudo por 3. Quando eu divido tudo por 3, cheguei ali onde eu queria. Então deu certo. De fato, a função 3x mais 1 é injetora. Existe uma maneira de nós olharmos um gráfico e concluirmos se ele representa ou não uma função injetora. Depois eu leio aqui. Vou explicar direto do exemplo. Aqui eu tenho um gráfico de função e você nota o seguinte. Se eu traçar esta reta horizontal, eu noto que 1, 2. O 2 foi levado nesta altura. 1, 2, 3, 4. E o menos 2 foi levado na mesma altura. Então isso aqui não representa gráfico de função injetora, porque elementos diferentes de x foram levados em uma mesma altura. Então ficou assim, ó. Nós temos o teste da reta horizontal, que diz que se eu pegar uma função de reais em reais, ela é injetora se e somente se toda reta horizontal intersecta o gráfico de f em, no máximo, um ponto. Aqui eu tenho uma reta horizontal que intersectou o gráfico da função em mais do que um ponto. Logo, isso aqui não é gráfico de função injetora. Tem que intersectar, no máximo, um ponto para ser injetora. É o que acontece neste outro exemplo. Não importa a reta que eu traçar, corta exatamente em um ponto. Ou seja, é no máximo em um ponto. Então aqui nós temos, sim, o gráfico de uma função injetora. Este exemplo. Se eu traçar retas aqui, cada uma delas corta a curva azul exatamente em um ponto. Se eu traçar mais aqui para baixo, essas retas não intersectam o gráfico. Mas, de qualquer maneira, eu estou tendo, no máximo, intersecção em um ponto. Então, isto aqui representa, sim, o gráfico de uma função. Então, quando as retas horizontais não intersectam ou intersectam apenas uma vez,
nós temos função injetora. Este exemplo, se eu traçar uma reta horizontal aqui, intersecta em 1, 2, 3 pontos. Logo, esse gráfico não representa uma função injetora. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.